Então acho que a missão na minha vida ela não tem começo, nem meio, nem fim. Tem um ponto onde eu me descubro. A pergunta é, quando é que eu percebo isso? Oi, oi, tudo bem contigo? Inverso no ar, e você é muito bem-vindo para mais um papo daqueles bacanas. Vai ser leve, vai ser contagiante, vai ser inspirador, pessoal, muita história para contar. Porque hoje aqui com esses convidados e o tema que a gente selecionou é para você sair da tua zona de conforto. Você já sabe que Inverso é aquela proposta simples, bem acessível, aberta, franca, de um jeito muito bacana, onde aqui a gente sabe que se o mundo está de ponta cabeça, pensando de um jeito invertido, a gente pode alinhar as coisas na direção certa. Do céu, da Bíblia, da grandeza, da humildade, mas sobretudo da certeza de que Deus dirige a nossa vida. Bom, estamos aqui entre pastores, portanto ninguém vai chamar o outro de pastor, tá bom? Já está todo mundo apresentado informalmente, nós temos amigos aqui, que alguns estão voltando, outros pela primeira vez, mas amigos, vai ser um papo muito legal, vocês são bem-vindos, tá bom? Eu vou começar aqui pelo Didio, pastorzão, não falo mais, mas agora é Didio. Já veio aqui, né, amigão? Tá voltando. Já tô em casa, tô em casa. Então não vou nem apresentar muito, não, né? Muito obrigado. Fala pra nós rapidinho, você tem formação em história, teologia, Boa. A gente participou, mas brother, que benção aquela juventude no coração de São Paulo, né? É verdade, cara, uma juventude missionária, tá? O pessoal É mesmo? tá pegando firme lá. A gente tá lançando um núcleo de missão e voluntariado lá na Paulista. Olha aí, já fica Então, a dica o pessoal pra tá você. conectado, né? E uma informação. Pastor Caio é o meu pastor. Eita! Da minha juventude. O pastor da minha... Ele me trouxe sim. até aqui. Ele me trouxe até aqui. Vou contar uma história depois pra... Tá bom, guarda. Segredo. Bom, Hoje tem o bastante segredo. coisa. Tem bastante Podia ser o programa de hoje em vez de Inverso entre amigos, né, cara? Mas ia ser muito brega, muito comum, muito normal. Mas essa é a ideia, tá bom? A gente vai conversar porque cada um tem a sua carga ministerial. Então já falamos com o Didio. Caio já veio aqui com a gente também. É a segunda vez. Lembra o tema quando você veio aqui? Foi a lei de Deus. Ah, lei de Deus. Nós fizemos uma sessão de vários que foram bem doutrinários. Boa. E agora estamos numa área um pouquinho mais prática agora da Sim. a doutrina na prática da nossa vida. E hoje você é muito bem-vindo aqui, Caio. Obrigado, é uma Para alegria. eu não errar, me fala um pouquinho de você, para eu não aqui ocupar um erro de às vezes dar uma informação demais, mas você está tendo uma grande aventura pela frente espiritual na vida. Então você explica o que pode ser explicado dos teus próximos dias de vida. Certo. Bom, é uma alegria, um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Hoje eu trabalho na União Central Brasileira. Eu cuido do Serviço Voluntário Adventista. A Secretaria da Igreja possui 3 áreas: a técnica, administrativa e missionária. Eu cuido da parte missionária. Então, a missionária transcultural e local. Local, o reencontro, né? A importância de você buscar aqueles amigos, irmãos da igreja que não estão frequentando mais ali no templo. E o SVA, que é a missão transcultural. Né? A gente mantém, recruta, cuida de quem é enviado e recebe depois também. E agora, recentemente, recebemos um chamado oficial da igreja dentro de um projeto que a Divisão Sul-Americana lançou, chamado Missionary Focus. E eu e minha família estaremos nos mudando para o Oriente Médio. Olha aí. Eu acredito que quando assistirem esse episódio, provavelmente estejamos aí já em vias de embarque. Tá. E vamos servir ali pelo menos pelos próximos 5 anos. O plano são 5 anos. Inicialmente a ideia é só ir. Não temos planos de voltar mais. A gente tem esse desejo de servir a igreja e ser uma bênção para o mundo. Mas se Deus assim quiser, a gente volta também. Vai ser um privilégio continuar o ministério aqui no Brasil. Então estamos felizes porque é um sonho de 17 anos. São 17 anos, sonhando com isso. Esperando, se preparando para esse momento. Então a gente fica muito feliz. Tá bom. Além de nós, estamos indo também mais 49 famílias. São 50 famílias Legal. de toda a divisão sul-americana. Alguns já estão no campo missionário e foram absorvidos pelo programa. Outros entraram agora, então a gente está feliz. Cara, é um que legal. privilégio. Ainda mais com esse tema. É uma missão que a gente mantém uma descrição, né? São famílias que vão para vários lugares do mundo, só podemos dizer isso, porque vão como missionários em lugares que, meus amigos, é orar e interceder por ti. Navegamos lá na Amazônia por uma semana e pouco, né, Caio? Você me emocionou muito conviver contigo ali na nosso barquinho ali, mas era uma missão que, pela que você está encarando agora, aquilo ali foi só um antipasto, foi só uma sobremesinha inicial. Exato. O que vem pela frente, Deus vai abençoar muito vocês. Amém. E que Jesus volte antes, né, de Amém. você voltar. Assim seja. Então, isso apressa.
E por isso temos aqui pastores, amigos, colegas, que você já está entendendo, vai ser missão, vai ser devoção, vai ser entrega. E obrigado, Didi e Caio, por voltarem, né? E hoje temos uma novidade, top demais, legal demais. André Masson é pastor também. Eu vou dar uma rápida introdução para você, André, porque eu queria que você fale de você, porque aqui a gente se apresenta. Mas, meu amigo André, se você for em São Paulo, a maior cidade dessa América do Sul, assim como o Didio está lá respondendo pela juventude nessa gigantesca área ali junto à cidade. Mas existe uma igreja no coração de São Paulo. Quem vai numa cidade, Nova York, Paris, Austrália, qual que é a central? Central de Sydney. Onde é a central do Rio? Onde é a central de Curitiba? E naturalmente você chega e pergunta, onde é a central de São Paulo? É a nossa igreja central, é a nossa igreja com uma carga ali extremamente missionária. E hoje você vai ver um colega que se desloca para uma região do mundo para ser missionário. Mas um colega que a gente queria que fosse você, Masson, porque você vive uma outra missão, né? A tua missão ali é de quadras. Mas ser o pastor da igreja matriz, da igreja central, da maior cidade da América do Sul, é mais do que nunca ser um missionário. Então essa introdução eu queria dar para você. Você veio aqui não como pastor da igreja central de São Paulo, mas como o missionário que vive dentro de São Paulo. Desafios que talvez sejam tão ou maiores do que os que o Caio vai enfrentar num outro lugar do mundo. Pela dificuldade, aridez, urbanicidade, inventei essa palavra agora, mas por essa característica extremamente metropolitana. E esse é o Masson, né? Quantos anos você está lá já, cara? Eu tô no terceiro ano, uma alegria. Terceiro? Olha que legal. Uma alegria estar aqui com vocês também, com esses amigos tão queridos que são apaixonados pela missão. 3 anos. 3 anos. Ali que é a primeira igreja da cidade de São Paulo. Sim. É a primeira, então, né? É a primeira igreja. Tem ali uma discussão com a igreja de Santo Amaro também. Okay. Mais de 100 anos, com certeza. Mais de 100 anos. E o grande desafio é esse, né? É a visão missional da igreja tão dinâmica, né? De entender os desafios missionais geracionais, falar com novas gerações, transcultural, de enviar missionários além mar, mas de não esquecer o desafio missional do nosso redor, né? Da nossa vizinhança. São Paulo é a maior capital global do hemisfério sul do planeta. A região central da capital paulista é talvez um dos desafios de secularização maior índice, e pregar o evangelho ali é um desafio. E o nosso desafio é fazer a igreja de 1911, num prédio de 1926, ser relevante em 2025. Você já entendeu a barra do desafio. Vocês têm ali não sei se é um slogan, mas é uma abordagem que você colocou ali na igreja de recepção, de acolhimento. A gente tem um olhar de pensar ser uma igreja possível, mas possível, o que ficou que pegou mesmo é de coração a nossa velha casa. Olha aí. Então, não é a casa velha, é a nossa velha casa. A ideia é que seja aquela casa da avó que recebe todas as gerações e todos são acolhidos e amados ali, respeitados, a despeito das culturas geracionais, mas encontram um lugarzinho ali de aconchego. Bom, como é um podcast para o Brasil e para o mundo, se você passar em São Paulo, você vai conhecer então a igreja qual o pastor Masson responde. Só por esse jeito que ele se apresentou, você já entendeu que ali é acolhimento, é carinho, é profundidade bíblica, mas é família, né? Onde que está a igreja central? Rua Taguá, 88, no centro velho de São Paulo, que está sendo revitalizado. É mesmo? E a igreja também está passando por esse processo. Então, a gente acredita que vem vale a pena São Paulo, conhece Rua ali Taguá, a central. 88. Do lado Legal do metrô demais. São Joaquim. Bem pertinho do metrô São Joaquim, um bom lugar ali. Boa. Olha, gente, eu digo a vocês, o pessoal que não é de São Paulo, tem aquela coisa, né? Eu vivi a vida inteira, até essa última década, ser absorvido por São Paulo. Mas tem muita percepção errada do que é São Paulo, né? Você pensa em São Paulo, aquela muvuca, mas é um universo, né? Você atravessa a rua, você muda o continente, você pega um Uber, você vai para um outro país. Em São Paulo tem todas as raças, culturas, igrejas. Então, hoje vocês estarem aqui, todos aqui muito envolvidos na missão mundo e local, global e local. Vamos falar sobre isso. Bora. Você vai ouvir histórias, tá bom? Os 3 são missionários nas suas ênfases completamente distintas, tá bom? Então vamos agora falar exatamente sobre essa questão. Missão geracional, missão local e missão global, para você entender que alguma missão você vai se envolver. Não é, gente? Não é possível. Lara, traz a caixa misteriosa para nós. Eita. Porque aí isso o Masson nem sabe, deve estar com medo, mas... Eu sonhei com ela, cara. Didi causando terror aqui com o Masson. Vamos lá, Masson, isso aqui todos já
vieram, a gente nem sabe, eu não sei o que tem aqui, tá? Mas a gente vai ver pelo tema que a gente sabe. Alguma associação, não tem resposta certa e errada. Aqui é criatividade, o que vem na mente quando a gente vê o que a produção aprontou pra gente nesta caixa temática. Então já vamos... aqui, Uau. já gostei. Uau. Já gostei. Uau. Olha, que legal. Agora isso aqui eu me senti meio Elon Musk aqui. NASA. O que tá acontecendo? Né? Agora... Tá aí, gente. Primeira imagem que vem na mente, o que você pensou ao ver isso aí? Lançamento. Olha aí. Envio. Era isso mesmo, gente? Que poético foi isso aí. Gostei, Envio gostei. global. Olha aí. Que mais? Tem que ser a primeira coisa, né? Romper barreiras. A gente tá demorando, né? Lançamento, envio, distância, alcance, Isso aí, ó. né? A Terra é redonda mesmo. Não é plana. Não né, é gente? plana, não é plana. Vamos lá, gente. O assunto é missão. Vocês três têm as suas histórias. Primeira pergunta óbvia para vocês quando a palavra missão salta na mente. Pensando em jovens, pensando em mundo digital, mundo real, os desafios, os segredos, os mistérios que Caio representa aqui, mas essa urbanicidade que a gente tem em São Paulo. Vamos lá. O que hoje é missão nesses tempos que estamos vivendo, né? E aí, doutor? E aí, Caio? Tem alguém entre nós que tem que começar, Tem né? alguém entre nós. Mas aqui o negócio tá bem representado. É um desafio, né? Definir missão, eu não sei se alguém vai conseguir chegar assim no alvo exato, porque ao mesmo tempo que missão é abrangente, a gente não pode cair no erro que alguém já comentou, né? Se tudo é missão, nada é missão. Excelente. Porém, eu acredito que missão, ao invés de ser um conceito, ele é um estilo de vida, né? Então, seja na igreja local, se ele é um missionário, ou transculturalmente falando, ele vai transformar aquele lugar de algum jeito. Andando por aí, eu costumo dizer que não é o local que faz você um missionário, né? Então, eu tô lá na Tailândia. Uau, você é o grande missionário, né? Pelo local, pela dificuldade da Ásia. Então eu vou ali num país da América do Sul, por exemplo, que está aqui do nosso lado, e a gente já tem a tentação de achar que quem está lá na Tailândia é mais top do que quem está aqui do nosso lado. E não é bem assim. Então, não é o lugar que te faz um missionário, mas é o missionário que transforma qualquer lugar. Então, eu acho que é um estilo de vida, ao invés de um conceito. Embora tenha toda a teologia da missão, né? A missiologia é muito extensa. Mas eu gosto de trabalhar com vida, com realidade, né? Para vocês. Se Tailândia é top, imagina quem tá na Consolação, então não é missionário ali, né? Eu quero ouvir isso. Enquanto o Caio falava, eu pensando em gente, em prática, de fato, para longe dos conceitos todos da missiologia, né, que é a disciplina da teologia aplicada que estuda a missão, mas tem uma frase que é atribuída ao Steve Jobs, que ele diz que empreender é quando você encontra um problema na sociedade a ser resolvido e você decide viver em função de resolver aquilo. E por mais que você morra e não tenha resolvido, ainda assim a sua vida fez sentido, porque você viveu em função de algo que você acreditava que podia resolver. Eu acho que a missão ela tá nesse lugar de quando a gente é chamado, é vocacionado, ou encontra aquilo que oferece sentido, inclusive, para a nossa vida. Viver em função de fazer a mensagem do evangelho que nos alcançou e nos transformou e nos fez tão bem, alcançar outras pessoas. Em contextos, às vezes, até hostis, ou em que ele nunca acessou. Então, acho que tem a ver com transformar a vida dos outros, mas especialmente com dar sentido à minha vida. A vida do missionário, daquele que vive em missão. Acho que ele tem essa mútua contaminação, né? Essa capacidade de ser para o outro, mas também ser para si. Então, mais do que para onde ele vai, é quem ele é. Justo. Né? Tá Com bom? certeza. Vamos lá, Didi. E aí? Missão por uma juventude. Eu não tenho nenhuma frase. Olha, gente. Tem uma aula aqui, Steve Jobs. Tem que pensar nisso, cara. Tem que pensar em frase. Mas eu pensei em linguagem. Independente de onde a gente está, seja no local, né? A gente tem esse desafio de falar a língua de quem está do nosso lado e olhar para o mundo, ou tentar olhar para o mundo da mesma forma que o outro olha. E eu acho que nesse processo, como vocês disseram, acho que a gente vai falar depois,
o missionário também muda a forma dele ver, dele falar. Ele também sai maior disso tudo. Então, não é aquela coisa predatória, né, de eu olhar para o outro como alguém que precisa ser colonizado, mas é de olhar para o outro como um recipiente de amor, como eu também sou, né? É de igual para igual, e aí isso muda, isso abre de alguma coisa acontece na nossa cabeça, abre realmente os horizontes. Chutou o balde aqui. Vamos já puxar essa palavra, que agora você já me deu aqui um gancho. Vamos embora. Para virar a mesa, que claro, é bonitinho, né? Vamos ser missionários, vamos converter todo mundo, batizar todo mundo. Você falou uma frase fortíssima que há muito tempo eu não ouvia, mas você tem tudo a ver quando você pensa nessa questão desse, talvez um tipo de um evangelicídio, né? Então, essa tua expressão agora de colonização me deixou até num calafrio. Explica melhor, vamos discutir um pouco mais, porque a missão, você está indo para um outro lugar do mundo, não vamos dizer qual, mas a tua vontade é mudar, transformar, transtornar, converter ou colonizar ou não. Então, qual é o limite? Porque às vezes a gente sai assim, não, então tem que mudar todo mundo. Aí vai para o meio da praça e começa lá no centro de São Paulo, aquelas coisas quase bizarras de missionários que você fala, Senhor, não é o evangelho, eu não quero ser dessa igreja, nem pensar, não me representa. Mas essa expressão colonização agora me preocupou. Eu acho que eu puxei da história mesmo. Da gente... Não é difícil a gente olhar para a história, ainda mais num país como o nosso, e perceber como que o cristianismo chegou aqui, por exemplo. Entendeu? Então, mais assim, foi mais por alcançar desejos pessoais e usando a igreja para isso, né? O nome de Deus e tal. E olhar para a missão nessa perspectiva, desse lugar, é entender que Deus chamou a gente para ser missionário, mas homens iguais. Homens que recebem alguma coisa de nós, mas que nós também recebemos antes deles. E isso é curioso porque a palavra missionário ou missão, ela é romântica para os nossos ouvidos religiosos. Mas para uma sociedade secular hoje, a palavra missão ela é pejorativa, ou missionário, justamente por causa dessa conotação. Eu estive dando uma olhada um tempo atrás, aquele grupo Barna, né, de estatísticas e pesquisa. O grande problema hoje das novas gerações, aqui especialistas para falar, é justamente conciliar o conceito real da missão de Deus, ou a missio Dei, como eles falam, com as gerações que estão vindo agora. Porque o conceito para essa mentalidade jovem de missão é colonizador, proselitista, predatório, converter a qualquer custo. Então, se você não aceitar a minha religião, você morre. Existe esse conceito. Por isso, a igreja, percebendo essa realidade, o serviço voluntário adventista oferece algo mais amigável, né? O voluntariado hoje é algo que está muito em voga. E tem aproximado as novas gerações justamente por causa da palavra voluntário. A igreja ela não se envolve com o terceiro setor de uma forma oficial, né? Nós temos algumas ONGs que a igreja apoia, inclusive a ADRA, né? Que acho que já foi mencionado em algum episódio aqui, ou vai ser. Mas a igreja ela tem a sua característica denominacional. E eu percebo que a palavra voluntário é onde você junta aquele que gosta de fazer, que é o jovem, é a faixa etária dos que são enviados, pelo menos dentro do meu nicho que eu trabalho, o Serviço Voluntário Adventista, mas você também consegue aproximar o conceito do que é missão para essa realidade global, que hoje enxerga de uma forma muito pesada. Para nós que somos pastores, cristãos, e quem está ouvindo também tem esse background aí, talvez, fica muito idealista, né? Mas para a sociedade hoje não é uma expressão amigável. E o voluntariado aproxima essa sociedade que se distancia tanto da religião. Então eu acho muito sábio a forma que a igreja trabalha de colocar um programa oficial dela, né? Como igreja, Serviço Voluntário Adventista, porque a FIFA, o Comitê Olímpico Internacional, economizam milhões de dólares com voluntários. Só que o missionário, a essência do missionário é voluntariado puro. Cristo foi voluntariamente enviado para esse mundo. Ninguém chegou, né, com a espada no pescoço de Cristo, ou você desce ou você não, né? Não foi isso. Ele de uma forma voluntária se entregou. Então eu vejo sabedoria e cuidado da igreja de se aproximar desse público tão desafiador, que hoje as 3 grandes janelas já não é mais só a 10:40, como a gente tem aquela, né, tudo muito bonito e romântico,
Mas hoje a janela urbana e a pós-moderna, né, pós-cristã, a igreja também enxerga, a igreja mundial enxerga como uma necessidade de especialistas e estratégias para alcançar esse público que não se adapta e não se simpatiza com expressões que nós amamos. É complexo, né? Eu penso que um desafio da questão da colonização espiritual, que é desafiador para o missionário, né? ou mesmo para o estudo da missiologia, é a gente conseguir levar o evangelho de maneira pura, descartando elementos que são culturais de uma época ou de um lugar na hora de pregar o evangelho. Então, às vezes a gente tem uma tendência de canonizar uma época em que o evangelho talvez prevaleceu ou teve maior abrangência, hegemonia naquela cultura. E fazer daquela cultura de uma época a cultura do evangelho, de maneira que ao pregar para hoje, eu além de pregar o evangelho para as novas gerações, eu quero também colocar sobre ela a cultura de uma época em que o evangelho teve talvez hegemonia. E aí eu estou levando o evangelho carregado de uma cultura que não necessariamente é bíblica, ou de uma cultura ou de uma outra cultura de local, né? Não só de época. Eu saio daqui, eu saio de uma Europa e venho para o hemisfério sul do planeta e eu trago o evangelho, mas junto com o evangelho eu trago o estilo de roupa, eu trago como assim, evangelho é essa roupa. Não, o evangelho não tem a ver com isso. Então, aí eu acho que a gente entra nesse lugar da colonização, que é quando a gente, para além do interesse de pregar o evangelho, a gente também quer levar um pouco da cultura de um lugar. E aí é dominador, né? A gente vai para dominar o lugar. Eu não sei se a gente pode fazer citações abertas, mas até sobre isso eu trouxe uma referência aqui de um livro de envio famoso, que é Atos dos Apóstolos, escrito por Ellen White. E ela diz assim, não faz parte da missão de Cristo compelir as pessoas a recebê-lo. É Satanás e homens manejados por seu espírito que procuram forçar a consciência. Sob pretexto zelo pela justiça, homens confederados com anjos maus levam algumas vezes sofrimento a seus semelhantes para convertê-los à sua ideia de religião. Mas Cristo está sempre mostrando misericórdia, sempre procurando salvar pela revelação de seu amor. Ele não admite rival no coração, nem aceita serviço parcial, deseja somente serviço voluntário, voluntária entrega do coração, constrangido unicamente pelo amor. Página 541. Não faz parte da missão de Cristo compelir, constranger as pessoas a aceitar. Forçar muito bem. Forçar. Então, na nossa evangelização local, na nossa missão, ou nas missões, o risco que a gente tem como missionários, como pregadores do evangelho, no afã de querer aumentar, expandir o reino, né? Que é nobre. O cuidado de não ser ferramenta de constrangimento, de ferir consciências, em nome de fazer aceitar os nossos ideais de religião, né? Isso aqui me provoca com a colocação do Didio, né? De colonização. Acho que aqui me veio na hora aqui. Por um acaso eu selecionei esse texto. A gente nem tinha combinado sobre, mas conectou. Vocês já passaram para a etapa à frente da profundidade. Isso é legal. Nós já vamos pular as introduções. A gente tem dois contrastes muito grandes, né? Hoje, de um lado, tem os fanáticos terroristas num mundo que está vivendo um evangelicídio, como eu falei, de gente que é péssimo exemplo de cristianismo, de evangélico, de pastorado. Tem lugares que eu vou falar e me identifico como publicitário, que se eu falar que eu sou pastor, você já imagina o preconceito que tem. Eu sou da comunicação. Aí quando eu vou falando bem Bíblia, você também. Eu sou pastor. Então, é difícil você quebrar essa intolerância fanática. Por outro lado, eu ia te provocar nisso, mas Europa, 10 mil templos na Alemanha fecharão nos próximos 10 anos. 10 mil templos. Por quê? Não vão ser destruídos, porque não pode, que são monumentos históricos, mas aí o templo vira biblioteca, vira bar, vira rapel e lugar de esporte. Você vai fazer rapel dentro de uma igreja católica, porque na Europa já não tem mais crente, não tem mais fiel. Então, você está no coração de São Paulo, você está vivendo esse metropolitanismo ali. Quando a gente pensa nisso, então, o povo está saindo por quê? Ou não tá nem aí e vira bar, ou tá tão aí que vira uma cruzada violentadora do respeito. Porque eu gosto de pensar que missão é transformação, não é desrespeito. Aí envolve a liberdade religiosa, que também eu represento. Então veja, tudo que desrespeita está errado. Agora, tem que transformar, senão não é evangelho. Exatamente. E essa é a equação que eu queria jogar na mão de vocês. Porque se não transforma, é mais do mesmo. Agora, se desrespeita, também violento, não é. Né? Também não é abusivo. Eu tenho uma... só para provocar também essa provocação sua, colocando...
Acho que para quem é apaixonado pela missão, como todos nós aqui, muita gente está assistindo a gente tem a consciência de que a Europa é um continente pós-cristão, mas pode ser assim chamar, mas eu acho que para todo missionário, até inclusive para quem, como o Caio está indo além mar, a gente olha a Europa como um continente pré-cristão. Pré-cristão, não pós-cristão. No sentido de que quando Deus quis, bastou um Paulo e um Barnabé numa Europa paganizada para que o evangelho chegasse, entrasse e tomasse conta. Numa visão em Atos 16, quando Paulo queria ir para o Oriente e o Espírito Santo impede ele de ir para o Oriente 2 vezes. Não é o inimigo que impede ele, é o Espírito Santo que impede. Ele não trabalhava para o inimigo. E aí ele tem um sonho de um europeu dizendo assim, passa para a Europa e ajuda a gente, porque a gente também quer essa mensagem. Eu sinto esse momento que a gente tem vivido hoje, né? Uma Europa que desejante de encontrar um verdadeiro evangelho. Sim. E agora, a leitura do hoje, do agora, das ideias humanistas que tomaram conta, elas são tão falidas diante do que é a resposta da visão de mundo judaico-cristã. É um desafio encontrar uma maneira de apresentar o evangelho com toda a relevância que ele tem, porque seguramente não há uma ideia humana que encontre respostas para aquilo que o evangelho tem resposta. E eu digo que a finitude humana talvez seja o principal ponto. Nenhuma ideia humana responde à finitude humana. O evangelho tem resposta. Fantástico. E eu acho que é aí que ele se levanta soberano sobre todas as ideias. Agora, o desafio, Caio, como é que você vai fazer isso lá no Oriente Médio, cara? Como é que vai fazer na Europa? Como é que faz em São Paulo? E aí? Didio. Eu tenho que falar depois de você, cara. Não, fala aí. Fala aí. Fala que eu te escuto. Tem muita coisa que a gente fica com vontade de pescar das falas, e eu não sei se eu vou conseguir sintetizar da fala do Caio, do André, e das provocações que estão aqui bagunçando a minha cabeça. Mas tem um pensamento, é aquele assim, a minha cabeça pensa conforme o lugar, a terra que meu pé pisa. Uau. Né? Então acho que dessas gerações autênticas que nascem, há talvez um incômodo em que a gente queira falar de Jesus ou de Deus ou do reino de Deus para um lugar onde a dor existe uma dor anterior a isso, entendeu? É como se eu não estivesse sentindo a dor do mundo para eu falar de Jesus para o mundo. Então, o que eu penso da Europa, o que eu penso de São Paulo, o que eu penso do meu contexto? Eu me lembro de um mito, que é o mito de Sísifo, que tem um filósofo que escreve toda uma teoria baseada, o Camus, no século XX, ele escreve criando um modelo de o homem moderno a partir do mito de Sísifo, e eu vou resumir aqui. Por favor, ajuda a gente agora. É bem rápido, Como é que eu vou sair dessa? Agora começou. Entrei nessa, eu falei, agora? É rápido. Tem uma condenação para um ser da mitologia chamado Sísifo, que na mitologia grega é um semideus. Ele queria ser imortal, ele queria alcançar a imortalidade, ele é enganador por causa disso. E o castigo dele por enganar é subir uma montanha com uma pedra nas costas, e quando ele chega no topo da montanha, a pedra cai. Aí ele sobe uma pedra da montanha e a pedra cai. Então você vai viver para sempre, mas você vai estar preso, aprisionado no ciclo eterno de subir. Aí o Camus fala assim, o homem moderno é mais ou menos assim. A gente, o homem moderno, essa Europa pós-cristã, a cosmopolita em São Paulo, ele substituiu Deus e a religião por várias coisas. Mas quando a gente alcança essa coisa, a pedra cai. Então a gente alcança meu sucesso financeiro, a gente alcança, a pedra cai. Meu sucesso agora, sei lá, de repercussão, de engajamento, a pedra cai. Parece que nada de fato satisfaz. E o que a gente entende é que o que a gente recebeu é alguém que mantém a pedra lá em cima. É alguém que resolveu o problema da finitude. É alguém que resolveu o problema da vida, que consegue dar vida em abundância agora, fazer a gente viver de verdade, enfim. Então esse é tentar sentir a dor do mundo, tentar falar a linguagem do mundo e responder a pergunta: o que significa ser cristão, missionário, mas o que significa ser cristão hoje no Brasil, em São Paulo,
com essas tantas gerações convivendo e culturas convivendo e linguagens convivendo, o que significa ser isso? O que significa ser plantado ali? Né? Como é que eu consigo sentir a dor do mundo para ser um missionário para essa dor? A dor, e a gente chega no lugar e tenta mapear as dores, né? Eu acho que existe uma tensão no Evangelho, que a gente chama na teologia de já agora, mas não ainda. A ideia de que o reino de Deus está por vir, né? Quando ele vai se concretizar quando Jesus voltar. Mas a ideia de que ele também já está aqui, porque o reino de Deus já está entre nós. E essa é a ideia. Eu penso que a tensão ela precisa fazer parte da nossa pregação sem anular uma a outra. Perfeito. Uma pregação de um Jesus por vir, de uma vida futura, sem o Cristo real agora, ela é manca. Esperar Jesus voltar de barriga cheia é fácil, mas quem tem fome precisa do Cristo agora, real de agora. Falar para ele, fica tranquilo que a maldade vai acabar quando Jesus voltar. Por outro lado, uma pregação que só pensa no agora e anula o porvir, ela é manca. Ela não nos faz melhores do que uma ONG ou uma associação de benemerentes. Nós não estamos aqui só para saciar a fome do agora. A gente está aqui para anunciar que isso vai ter um fim, que o pecado vai sofrer suas consequências, que Cristo Jesus vai voltar para resolver isso. E eu penso que às vezes há uma ênfase na nossa pregação que ignora a dor do agora, pregando uma breve volta de Jesus, que ignora o agora. E por outro lado, uma pregação quase que humanista, que tenta uma solução do agora, que não nos faz nada melhores do que uma ideia russoniana ou de outros filósofos humanistas, não vou citar nomes aqui até para não entrar em contraditórios, mas que são insuficientes, porque não oferecem a solução definitiva, que é a pedra não se sustenta. A gente tem uma ideia a ser comunicada, que é revelada, e que é capaz de sustentar essa pedra, porque ela oferece uma solução completa. Exato. Agora, eu acho que o desafio do missionário é chegar nos seus lugares, seja o centro de São Paulo, seja mapear uma geração, ou seja um outro lugar, e mapear as dores. Exatamente. E entender o que o Evangelho nos impele ou nos convoca a resolver agora, de maneira até que mesmo que paliativa, até que ele volte, e o que também precisa ser denunciado na vida daquela cultura, daquela sociedade, que pode tirá-las do céu, para que elas sejam transformadas. Então acho que esse Evangelho completo às vezes está em falta, não está, Caio, em alguns contextos? Eu acho que sim. Esse é o grande dilema, talvez, da humanidade atual, né? Da realidade que a gente vive no dia a dia, porque eu tenho percebido que, às vezes, nós queremos que eles recebam uma mensagem que eles não estão perguntando sobre. A gente dá respostas que eles não estão perguntando. Responde pergunta que ninguém fez. Então a gente quer mostrar que nós guardamos o sábado, mas eles não perguntaram por que eu guardo o sábado. Então, eu acredito que você foi muito feliz nessa consideração, porque eu acredito que nós devemos colocar questões e perguntas nas mentes daqueles que nós, entre aspas, queremos alcançar, né? Para que parta dele o interesse de poder parar e me ouvir. Então a gente não precisa de oradores e de pessoas que peguem o microfone na mão e diga toda a verdade, porque já fizeram isso e não deu certo. O que nós precisamos são de pessoas que transformem a verdade em vida, né? Eu gosto muito de um texto, seguindo aqui a Ellen White, como você falou há pouco, onde ela fala assim: o Senhor pode fazer mais em uma hora do que nós podemos fazer em uma vida inteira. Quando ele ver que seu povo está totalmente consagrado, uma grande obra será feita em nosso tempo e a mensagem da verdade será levada aos lugares escuros da terra onde ela nunca foi proclamada. Então eu vejo um mundo perguntando: quem são vocês? Que mensagem é essa? E se você olhar toda a teologia do Antigo Testamento, basicamente foi esse ponto de partida. Ele abre o Mar Vermelho e aí chega ali diante de Raabe, né? E ela diz: olha, nós sabemos de tudo que aconteceu com vocês, a forma do Deus de vocês é extraordinária, não se esqueçam de mim, me levem junto. E a gente vê um mundo que começa a conhecer o Deus verdadeiro justamente porque eles perceberam o benefício disso. O problema é que hoje eu não ofereço nenhuma vantagem para que a pessoa seja o que eu sou, porque eles percebem que eu não tenho o suficiente.
por mim mesmo. E a gente fica, desculpa a expressão aqui, arrotando teologia, né? Ou arrotando missão para um mundo que está com os ouvidos tapados. E aí eu pergunto, a gente nasce missionário ou se torna missionário? Não necessariamente tem que ser uma oposição ou é um acréscimo para o jovem que está nos assistindo aí e acompanhando. Eu nunca pensei em missão, que a gente joga às vezes essa carga, né? Você nasce um missionário, todos nascem um missionário. E quem não sabia que tinha nascido vai se tornar... Como é que vocês veem? Não tem... Na missiologia a gente define a missão a partir da ideia de missio Dei, que a missão ela é de Deus e não sou eu que tenho uma missão, é a missão que me tem como instrumento. Não é a igreja que tem uma missão, é a missão que tem uma igreja como instrumento. Então, a missão ela é de Deus e o que nós somos é comissionados. Por isso que a gente chama aquela grande chamada e convocação de Jesus de comissionamento e não de a missão, né? A missão é dele. Agora, eu penso que nós nascemos todos convocados para uma missão. A gente pode aceitar ou não, mas há uma convocação. E essa convocação é como uma convocação para algo honrado, nobre, mas duro. Paulo vai usar a analogia para Timóteo de guerra, né? Nenhum soldado que está em guerra, que foi arregimentado pelo seu senhor, se preocupa com os negócios dessa vida. Ele faz essa analogia e eu julgo assim. A missão do reino de Deus ela é desafiadora. Não é alegrador ir para a guerra. Não é alegrador para você, para sua família, mas é honroso. E uma vez convocado, você cumpre o chamamento e a convocação. Nem sempre é fácil. Eu não tenho dúvida que você, Caio, está indo para um contexto em que seus familiares que ficarão estão aflitos. Não é? Eles estão muito honrados de que você aceitou uma convocação. Mas aflitos, angustiados, estarão em constante intercessão. Mas você aceitou o chamado, a convocação. Então, eu penso que a gente nasce convocado. Se a gente vai ser... colocando aqui um pensamento pessoal, acho que a gente nasce convocado para a missão dele. Não sei o que vocês pensam. O que vocês acham? Eu assino embaixo, né? Não. Se você deixar eu falar, vou meter mais um mito aí, entendeu? Fala, Caio. Não, poxa. Eu acho que esse é o caminho mesmo, porque senão a gente acaba enclausurando a missão no passado, né? Então, uma vez missionário para sempre, não é bem por aí. Tá. Ao mesmo tempo, a gente enxerga um Deus interessado em colocar essa identidade no coração de todo aquele que quer servi-lo o mais cedo possível. Né? Então, quando a gente vê, por exemplo, a história de João Batista, a Bíblia diz que o Espírito Santo usou ou esteve ali com ele antes do seu nascimento. Então, ali como um feto, ele já era um missionário. Jeremias... Também. Paulo vai citar em Gálatas fazendo uso do retórico de Jeremias também, exatamente, né? Quando eu estava no ventre, ele já tinha me escolhido. Esse é o conceito bíblico, né? E aí, a cada dia que passa na carreira com Cristo, a santificação, ela vai me fortalecendo na vocação que eu exerço. Então, acho que a missão na minha vida ela não tem começo, nem meio, nem fim. Tem o ponto onde eu me descubro. Porque ela já está dentro do meu DNA divino, né? Deus já me formou para isso. A pergunta é, quando é que eu percebo isso? Acho que esse é o grande ponto da questão. Eu volto na frase que o Didi falou aqui, né? O chão que o pé pisa. Por quê? Eu sou filho de pastor, acho que você também é filho de pastor, né? Não sei vocês, mas a gente vem de um berço, né, de igreja, maçom, que a gente nasce, né? A gente já nasce. Então, eu nasci missionário, meu pai pastor, casei com uma filha de pastor, sou pastor, minha filha é filha de pastor. Tá, é o chão que eu piso, né? É fácil falar. Mas eu trouxe vocês aqui exatamente porque você vai para um Oriente Médio, vocês estão em São Paulo, o chão que se pisa é diferente. E aí? Porque você, dentro da igreja matriz de São Paulo, é uma coisa, mas você atravessou a rua, aquela rua do lado de lá, você tem que ir na central para ver. Eu sou muito incomodado e atraído por a rua da frente. Quando na sexta-noite tem aquilo ali, uma vez eu fiz uma programação lá, eu falava assim, gente, nós estamos com uma igreja lotada aqui do lado da rua, ali na Taguá, uma garotada de universitários, que aquilo ali vira uma festa numa sexta-noite. Eu falei, sexta-tarde, começa meio-dia. Eu penso assim, mas você está ali. Dá um vazio que eu falo, o chão que eu piso é fácil aqui na igreja, mas do outro lado da calçada tem um universo de jovens. Como é que a gente chega? Eu acho que tem uma etiqueta de abordagem indo mais para uma prática mesmo. Eu gosto de Atos 17.
Paulo chega em Atenas, uma cidade pagã e idólatra. Ao invés de sair denunciando a idolatria deles e condenando a idolatria deles, ele começa elogiando a fé deles. Eu vejo que em muitos... abordagem. Vocês são... né? O conhecido pro desconhecido. Do conhecido pro... poxa, a gente tem um professor aqui pra... É isso mesmo. Ele chega na ideia de, ao invés de sair condenando a fé deles pagã, ele começa fazendo elogio. Eu vejo que em tudo vocês são muito religiosos. Eu também sou. Esse é um ponto de afinidade sabedoria. aqui. Agora eu tô ali, Rua Taguá, do lado de um polo universitário em São Paulo. Sexta-noite é cheio de universitário ali fazendo suas festas. Ali rola de tudo. Tudo que os vícios dessa vida, de uma vida que desconsidera Deus, oferece para uma juventude. Que se fazem reféns disso. Do lado de lá da rua, a gente tem uma comunidade muito carente de pessoas que não tem a ver com a faculdade nem com a igreja e que são muito carentes e necessitadas. Do lado da minha igreja tem um colégio adventista onde adolescentes de um extrato da sociedade de classe média, seus pais trazem seus filhos ali. E ali a gente tem uma igreja plantada ali. Por que ela foi plantada ali? Não é fácil criar pontos de contato. Primeiro que a gente tem grupos crentes que a primeira prática deles é olhar aquilo e sair condenando. Eles queriam, se pudesse, levantar-se justamente. Senhor, a oração deles mata essa galera. Outro grupo que, se deixar na interface, acaba caindo pro lado de lá do que para cá. Então a gente também tem que proteger isso aqui. E é o desafio de você conseguir fazer a abordagem com aquelas pessoas, demonstrar que a igreja está ali também. A igreja não está ali para crescer, ela está ali para servir aquela comunidade. E o crescer é uma consequência. Eu acho que isso também mexe com o paradigma de sucesso que a gente estabelece para as nossas comunidades religiosas. Ao invés de medi-la pelo número de adesão por ciclo, começar a medir um pouco mais pela capacidade de alcance, pela capacidade de atenção às necessidades dos circunstantes a ela. A adesão por ciclo eu achei interessante. É aquela pessoa que vem, fica um pouco e sai. Exato. Ela vai, vem, fica um ciclo, vai embora. Não houve o discipulado, que é parte do processo. Então são muitos. Eu não sei os colegas aqui, mas eu não vim com receita de bolo nenhuma aqui. A gente veio para dialogar, né? Perfeito, essa é a ideia. Fala, Didi, o que te incomoda? Tem tanta coisa, vocês vão falando aí, tanta coisa, acho que quem está assistindo também. Pegando o que a gente está conversando aqui, tem, acho que é Efésios 3, que Paulo fala assim, que ele está de joelhos diante do Pai, para que os efésios conheçam o que não dá para ser explicado, o que excede o entendimento, a largura, a profundidade e tal. E isso para mim me lembra experiência. Vai ser muito difícil a gente falar a língua do mundo e, na verdade, sentir a dor do mundo se a gente não tiver experiência, a gente não ouvir, não sair talvez dos nossos lugares, como você disse, de dentro da igreja e tá cercado pelo mundo real. Pessoalmente. Né? Pessoalmente, ter uma experiência com o mundo real. Tem uma coisa que só a experiência traz, que é o que você vai sentir daqui a pouco. Você pode dar a aula que for, o vídeo que for, você pode cantar a música que for, sentir a dor no mundo, conseguir falar a língua dele e conseguir encontrar ali sentimentos correlatos. A gente, desde o Antigo Testamento, a gente sempre entende que a bênção que a gente recebe ela só é real, ela só é concretizada quando ela alcança o horizonte de alguém. Então, eu acho que esse esforço, esse desespero de Paulo para que eles tenham uma experiência com o que não pode ser dito é fundamental para a missão. A gente tem uma experiência com o mundo real. Mas, tomando de novo o que você acabou de trazer, a gente tem medo. A gente tem medo do mundo, a gente tem medo do mundo entrar na igreja, a gente tem medo. Quando que é o contrário, é que, na verdade, as trevas têm medo quando a gente se levanta. Elas deviam ter medo, né? Didi, não querendo te corrigir, mas só pensando aqui, será que é o medo ou também a nosso reconhecimento de incapacidade de comunicar com esse povo, né? Porque às vezes eu tenho medo de falar com o mundo. Será que é o medo, ou na verdade eu me coloco, a gente trabalha com comunicação, estamos nas redes sociais, tão fácil ali ter centenas de milhares de seguidores evangélicos, todos estão na minha linguagem.
Mas eu não sei se eu tenho um ateu me seguindo. Eu não sei se eu tenho aqui uma pessoa extremamente urbana do quarteirão da frente, da central ali, que está me seguindo. E vocês estão vivendo isso lá. E você vai para um lugar onde não vai ter nada de evangélicos ou de Bíblia, muito menos de Jesus. Então, talvez você que veio aqui assistir esse podcast não vão ter respostas. Aqui é um desabafo. Porque isso provoca o jovem querer ser missionário também. Porque se nós tivéssemos todas as respostas, a gente faz a missão por eles. Perfeito. Nós precisamos de outros que vêm com a carga de experiência para a gente poder alcançar lugares onde o Daílson vai alcançar uma região que tem a ver com minha história. Mas eu não vou conseguir alcançar uma outra região que não é a minha história. E a gente precisa de gente incomodada com essa falta de respostas, para a gente, junto com essas perguntas, surgir novos missionários para novas ênfases e públicos. E o desafio primeiro que o Didio colocou no início, que é o desafio de... Acho que o primeiro elemento da contextualização para um lugar ou época é a linguagem. Não adianta você chegar num país lusófono, que fala português, e pregar em latim. Claro. Você precisa falar português. Comunicação é o que o outro entende. É o que o outro entende. E a gente está no lugar da comunicação. Sim. E isso transcende a linguagem, que é um elemento da cultura. A linguagem é um elemento da cultura. Eu estou dizendo do vernáculo. É elemento da cultura. Então, que outros elementos da cultura eu também preciso aprender a comunicar o evangelho através da linguagem da cultura daquele lugar ou época? Mas aí entra, eu acho que o receio. Talvez não seja o medo, mas o receio. Que é, até que ponto eu contextualizo de maneira que eu torno insosso? Ou seja, eu me torno um deles. Irrelevante. Eu não salgo. Existe um grupo que amarga. Perfeito. Mas existe um grupo que corre o risco de ficar insosso, de se envolver tanto com aquela contextualização da coisa, daqui a pouco você já não sabe mais se a pessoa tá pelo evangelho ou já tá pela vida da cultura daquela sociedade Pimenta sem Deus e isopor. Adoro. É isso aí, pimentão então, e isopor. eu acho que a gente não tem receita de bolo, mas talvez a gente tenha guarda-rails. A gente tem aqui, ó. Aqui são limitadores dessa contextualização. A missiologia vai ter aquilo que a gente chama de contextualização crítica. Ou seja, não se contextualiza por contextualizar. Existe um método crítico para saber o que da cultura que a gente vai entrar a gente condena, o que a gente assimila, o que a gente pode alterar, o que a gente pode tolerar de acordo com a Bíblia. Perfeito, a Bíblia é o Sem abrir parâmetro. mão, né? Claro. Então eu vou entrar numa cultura, não é tudo que eu vou assimilar. Tem coisas que eu vou denunciar, Muito porque bom. são lógicas em choque. E eu acho que a gente não pode ter medo também de entender que quando a gente assume o lugar do evangelho, a gente entende que a gente rejeita uma porção de outras formas de vida e que a assimilação delas entra em choque com a nossa fé. Portanto, a gente rejeita e denuncia mesmo. Eu acho que existe também esse ambiente de tolerância que é correto, de maneira nenhuma uma apologia a qualquer tipo de intolerância, mas a consciência de que existem práticas de uma sociedade sem Deus que entram em choque com a nossa fé e que nós condenamos sim, que nós nos posicionamos sim. É importante porque às vezes nessa vontade de evangelizar São Paulo onde você está, eu deixo de ser bíblico, adventista e remanescente. Justamente. Então eu gostei que vocês estão deixando muito claro isso, que às vezes alguns compreendem errado a missão. E vocês que são missionários, você lida com uma juventude das mais desafiadoras dessa América do Sul. Você está numa igreja que, meu amigo, só Deus para te dar iluminação naquele lugar. Então eu falo assim, é muito fácil dizer, estão concedendo, estão perdendo a identidade. Não vão abrir mão da identidade. Nem passa na mente de vocês perder identidade bíblica, profética, doutrinária e remanescente. Agora, é muito fácil do meu pé onde eu piso, do meu chão onde eu piso, dizer, nossa, que absurdo aquilo ali, ele está usando uma calça, ele não está de gravata, e de repente você vai estar num lugar onde até a tua roupa por completo vai mudar. E aí o Caio deixou de ser Caio, deixou de ser adventista, deixou de ser pastor, mas se você não entrar no mindset deles, você não vai nem ser ouvido para você poder sequer dizer de Jesus. Então, essa acho que é a pergunta sem resposta. O limite, gostei da expressão guarda em rei, mais do que talvez o chãozinho certinho que a gente pisa, porque sempre vai ter acertos e erros, vai ter percepções diferentes Excessos, e certas talvez. de missão, porque para mim missão é como filho de pastor, para você talvez é de um cara que veio de uma outra experiência, você de uma outra, mas o guarda e rei que diz assim, ó, aqui nesses princípios vocês nunca passam. Agora, dentro daqui, a missão nos permite inúmeras
tonalidades de experiências missionárias. Né? E aí pro jovem, olha o tempo, gente, que loucura, eu queria ficar com vocês 10 programas aqui, mas vamos pensar assim, o jovem nos assistiu, você viu aqui, extrema profundidade nas participações de vocês, como incomodar quem assiste o Inverso a ser missionário, vai ter que ir para o Oriente Médio, vai ter que ir lá para o viaduto do Chá para ser missionário e começar a falar no meio do Marco Zero, como é que a gente motiva uma garotada a ser missionário? Ou ela já só tem que se descobrir, né? Fala, Caio. Você é o diretor de Jovens. jovens. Aqui, só vou pro Maranata, Mas aqui, vamos lá, de São Paulo. Você respirou fundo, vai lá, cara. Vai, pode falar. Cara, eu arriscaria, assim, todas as minhas fichas apostando num princípio das novas gerações, que é a questão da autenticidade. É uma geração autêntica que vê sentido em servir, encontra sentido de vida no serviço. Eles entendem que o limite da vida deles não se encontra dentro deles. Eles têm essa questão de... Eu não tô aqui sendo professor de nova geração, não é isso? Longe de mim. Não, mas legal. Tá... Não, mas eu vejo isso nem de estudos, mas de vivência, neles mesmo. Que a identidade deles se confunde e eles têm uma forma de olhar para o mundo muito mais generosa, talvez, que as gerações que precederam eles. Então, eu recomendo até uma leitura de um livro chamado Servo entre os Pobres, que é um missionário. Eu acho que ele foi escrito pelo próprio missionário, a experiência de vida dele, e o sobrenome é Grieg, mas me fugiu o primeiro nome dele, que ele sentiu que o ministério dele dentro de uma comunidade era morar na comunidade, não ser um externo à comunidade, como pastoreando de fora para dentro, mas se fazer um deles e morar com eles e sentir todas as dores e as alegrias e o estilo de vida daquela comunidade. Então eu acho que é isso. Para essas novas gerações, para essa galera que está vindo, eu acho que a paixão na missão, o missionário se faz indo, a missão alcança o missionário e encontra até sentido de vida, propósito no serviço, no voluntariado. E eu acho que é isso que talvez eles também nos ensinem, a nós que precederam eles, né? Mas alguma abordagem que você tem tido lá? O Didio, ele nos assessora as igrejas em São Paulo, na capital paulista, ali na região central da capital paulista, com o foco nas novas gerações, né? Mas na igreja a gente transcende as novas gerações, a gente tem que trabalhar com todas as gerações. Então, uma das coisas que ficaria até como um apelo da minha parte é o que eu tenho dito para minha igreja. Alguém abriu as portas dessa igreja para a gente entrar aqui. Em Atos 1:8, Jesus comissiona os seus discípulos dizendo: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Quando ele faz isso, ele inclina o evangelho para nós. O evangelho se inclinou para nós ocidentais. Não era para nós. Eu não sou judeu nem descendente de judeu. O evangelho não estava para mim. Cristo inclinou ele para nós. E eu fui alcançado por ele. A porta se abriu e eu entrei. O que eu não posso deixar a minha igreja fazer é entrar e trancar a porta pelo lado de dentro. Eu não posso achar que a urgência do solene tempo que vivemos traga para a minha comunidade um medo escatológico que faça com que ela entenda a igreja como a Arca de Noé, e que para que a salvação aconteça para os seus filhos e aqueles que lá estão, a gente precisa trancar a porta com esse medo, né, do mundo entrar na igreja. Eu preciso entender que a urgente hora que vivemos é a hora de maior abertura da porta. Porque o Paulo diz assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Se essa é a geração em que o pecado mais abunda, é a geração em que a graça de Deus mais superabunda. Então a porta da minha igreja precisa permanecer aberta. Então o apelo que eu faço para as nossas igrejas a porta estava aberta para você entrar em algum momento. Não tranca ela por dentro. Não tranca. Vão vir pessoas diferentes. Vai ser. Vão vir gente com gosto diferente. E eu não fui chamado para fazer o processo seletivo do céu. Uau. Eu fui chamado para convidar todo mundo. O processo seletivo é feito por Jesus. É claro que eu vou administrar eclesiasticamente minha igreja. É claro que eu vou doutrinar, eu vou ensinar, eu vou corrigir, porque o evangelho serve para corrigir, exortar.
Tem que haver transformação, tem que haver mudança de vida, tem que haver tudo isso. Quem roubava não rouba mais, quem matava não mata mais. Tem que mudar. Ninguém está negligenciando isso, mas a porta tem que estar aberta. Não, sem dúvida. Por isso que, pegando o conceito paulino, eu gosto muito quando ele fala sobre os sermos embaixadores, né? O embaixador não é uma igreja que fica, é uma igreja que vai em busca, né? Por muitos anos, talvez, nós pensamos e nos preocupamos em quantos vão entrar no meu templo. Então, nós gostamos de templos cheios, que isso aparentemente é uma igreja bem-sucedida. Porém, a questão mais profunda é quantos estão saindo da igreja para poder fazer alguma coisa, né? Então, pegando o que o Didio falou também em relação a ter essa experiência, essa autenticidade, o conceito de embaixador é aquele que é o representante daquela pátria celeste no meio da escuridão, aonde, ao ser, ele vai colocar a inquietação e o desejo no coração das pessoas que ele quer alcançar para que eles possam ser também, né? Então, uma igreja em movimento, o corpo de Cristo, às vezes, a palavra até que Paulo usa ali, soma, pode ser vários aspectos, né? Desde o cadáver até o corpo vivo. O cadáver é um corpo morto. Só que Paulo usa a expressão de corpo vivo ali. Porque se é um corpo vivo, esse corpo tem que estar em movimento. Se o corpo para, ele morre. Então, se a igreja é o corpo de Cristo e esse corpo está parado, estagnado, com as portas fechadas, com medo do que o inferno bate do lado de fora, e aqui somos um pequeno povo muito feliz, e vamos fechar carnaval. Esse é o medo. Com todo respeito, né, aos nossos retiros que vamos ter e temos. Carnaval, vamos nos fechar enquanto o mundo se lasca, né? Uau. E a gente percebe e cresce num ponto de vista assim perigoso, porque dá a impressão que estando sentado no banco, eu estou com mais vantagem do que aquele que está andando na rua. Nossa. E na verdade não. É uma igreja que precisa ter o cheiro da rua, é uma igreja que precisa ter no sapato as marcas de quem também usa sapato, porque senão dá a impressão que para ir para o céu todo mundo tem que usar terno e gravata e cantar um hino do inário. E a gente percebe quando você vê a missiologia de Cristo, é totalmente revolucionário. Por quê? Porque ele vai no horário mais quente do dia no poço para falar com uma mulher, uma sociedade onde o homem não falava sozinho com uma mulher, né? Ele chega no líder religioso e diz assim: amigo, começa tudo de novo, que até aqui você não foi nada. Para mim você não foi nada. Nasce de novo, nasce do alto. Simplesmente, sei lá, se fosse hoje aí um presidente, um grande líder da igreja, um ancião, você desconstrói toda a história de uma pessoa. Então acho que hoje a grande revolução mesmo que Deus procura na sua igreja é uma igreja que seja relevante. É uma igreja que vale a pena ser ouvida. Então um grande desafio, acho que desse podcast é justamente inverter o conceito de missão que a gente tem tido até hoje. Então eu estou indo para o Oriente Médio agora. E aí já me perguntaram, mas o aqui, você já não faz aqui, por que você vai? Na verdade, a problemática ela é muito profunda que não daria para a gente falar aqui, mas eu resumiria da seguinte forma. Aqui, por mais difícil que seja, nós temos uma igreja bem representada no estado de São Paulo, principalmente. Só que nessa região faltam embaixadores que façam o mínimo do mínimo do mínimo. Eu não vou poder chegar ali com uma estratégia que eu uso aqui para poder alcançar, por exemplo, alguém que é de lá, mas através dessa tradução do evangelho, para que aquela pessoa possa entender de acordo com a sua cosmovisão, né? É um desafio que pode levar a vida inteira. Então, 5 anos a gente pensa aqui, na verdade é o mínimo. É o mínimo. Lá eu vou ter que aprender o idioma local, que não é um idioma universal. E eu vou ter que saber o que eles fazem, se misturar com eles. E aí você vê há 2000 anos atrás alguém que veio e fez exatamente isso. Cristo não escreveu nenhum livro da Bíblia, assim, ele, né, escrevendo. Obviamente nós percebemos a divindade ali na inspiração. Ele não entra numa sinagoga para dar grandes conceitos do reino de Deus,
mas ele está na rua, ele está em busca, ele está com pessoas que são excluídas do comum, né? Do trivial. E você vê Cristo fazendo exatamente aquilo, e que a gente tem um conceito, né? Se misturava com pessoas, ganhava confiança. Nesses lugares do mundo não existe nenhuma forma de alcançar estes, se não for pelo envolvimento, pela misturação. Então é como se eles estivessem talvez no futuro para mostrar que isso também acontece aqui. Se através da minha vida o evangelho for relevante para uma pessoa, não interessa a minha crença. Eu posso colocar qualquer nome na faixa da igreja que a pessoa vai entrar, porque ela não está entrando num CEP. Ela se interessou por um CPF. Nossa. Ela se interessou por uma pessoa como eu, que sou igual a ela, que percebeu nela valores que não tem a ver com o meu interesse religioso, mas o meu interesse de vê-la salva. E ela vai dizer assim: filho, agora que você é meu amigo, o que você falar aqui eu vou aceitar. Só que a gente vê uma atuação às vezes um pouco invertida. Nós colocamos uma faixa na fachada da igreja, entre, e a gente espera do lado de dentro. Isso não é o conceito bíblico. É um Cristo que vai, né? É uma igreja que deve ir em busca e não receber apenas sentado no seu banco confortável. Eu não sei se foi uma metralhadora de conceitos aí ou de ideia. Mas vocês vão falando aqui, eu vou ficando... Vamos assistir isso aí, amigo. Incomodado. Nós vamos rever esse teu discurso final aqui, porque emociona. Depois de 5 anos. Imagina amigo, o quanto não, a gente vai ter de experiência. A gente tem que terminar, gente. Acabou. Porque, olha, Caio, eu vou dizer para vocês 3. Que bênção, tá? Que bênção. Os 3 nos seus cenários, nas suas dimensões, nas suas percepções. Eu fico emocionado aqui, Caio, ouvir isso. E triste porque eu sei que tem gente assistindo que vai esquecer tudo que você falou e agora vai dizer que você disse que não precisa mais ter inário na igreja. Essa é a minha tristeza, amigo. Corta, a gente corta. Não, você vê, a minha recorte de pensar. Porque eu preciso ser aqui bem claro. Você está entendendo que você não pode pegar um trecho desse podcast. Todos aqui falaram que ninguém está abrindo mão da Bíblia, ninguém está abrindo mão da lei. Você não está lá agora transformando o dia de guarda no outro dia, você está rasgando a lei, agora você está mudando o ministério jovem lá porque não vai mais crer em Ellen White. Esse que é a desgraça. Quando a gente fala em equilíbrio, quando a gente fala em abordagem missional, sempre vai ter aquele dizendo: então agora cancelou a doutrina, cancelou o inário, agora nós não podemos mais nem ter a logomarca da igreja. O pastor Caio falou para não ter mais igreja adventista. Só pode negar. Essa é a desgraça, gente. Eu quero pedir a você nesse podcast: não permita que essa desgraça vire comentários estúpidos nessa nossa conversa. Por quê? Ninguém aqui está dizendo para abrir mão da espada de 2 gumes. Ninguém. E nem da identidade remanescente de um povo profético. Agora, é por esse zelo que a gente tem medo de perder que a gente não arrisca ser missionário a ponto de dizer: gente, é um CPF. São pessoas. Eu queria ficar mais tempo, temos que cortar, temos que ir embora, gente, vocês têm que voltar. Vocês ficaram 3 horas de carro para vir aqui para participar desse podcast. Mas é histórico, é memorável e isso faz a diferença, tá bom? Vamos para nossa fotinho? Essa, olha, por favor, o Caio vai estar onde daqui a algum tempo? Vamos lá, essa foto é especial. Vamos junto. Legal demais, para guardar. Um dia vai ter um mural com todos que participaram, já são dezenas de episódios. Amigo maçom, essa caneca é sua, tá? Você é o primeiro a vir, ele já levou uma, então não vai levar de novo, porque aqui nós temos cotação de orçamento. Mas como você obrigado casal, né? Minha esposa, não vai ter. Mas essa é a sua lembrança para você. E a gente não sabe quando vai ter o privilégio de se encontrar novamente, porque Caio, quem sabe, né? Daqui a alguns anos vão assistir esse podcast. Era você a ponto de ir nesse teu projeto e a igreja vai nos levando para ministérios diferentes, né? Mas nós 4 aqui, que esse episódio tenha sido marcante para a gente amar essa igreja, essa missão, essa sociedade, essa comunidade. E São Paulo tem gerado aqui um impacto de quebra de muitos protocolos de filho de pastor, né? Higienizado e higienizante. E a gente vai descobrindo que não é assim que Deus vai alcançar uma geração que precisa ser modificada assim, transformada sem dúvida, mas amada, acolhida para poder nos dar ouvidos, né? Então, obrigado, gente. Obrigado. Valeu. Todos deveriam orar, mas eu vou aqui pela ordem do nosso amigo que um dia vai estar orando em outros idiomas. E ore por nós, Caio, e abençoe cada um de nós no nosso ministério. E obrigado pela tua presença aqui no Inverso. Fomos para um caminho extremamente profundo. Vale a pena assistir de novo. Foram falados conceitos, expressões,
termos que eu falo, uau, que profundidade de nível missionário dessa nossa conversa. Então, comenta, compartilha, fala para as pessoas, vamos assistir esse podcast, porque esse de missão é histórico. E eu peço que você também deixe o Espírito Santo mexer com o teu lado missionário para Jesus voltar logo. Vai ser bom demais. E a arca está aberta. Não estamos trancando ninguém para dentro. A gente só quer que o povo esteja pronto para a volta de Jesus. Amém. Ora com a gente, Caio. Pai bondoso, nós te louvamos por esse privilégio que tivemos aqui de, por alguns minutos, dialogar, conversar, compartilhar ideias a respeito da tua missão. É um assunto tão complexo que a gente não consegue definir em conceitos, mas pedimos, Senhor, que transforme a tua missão no estilo de vida natural em nossa vida. De tal ponto que as pessoas nos cerquem e nos peçam aquilo que nós somos, naquilo que nós acreditamos, porque eles querem ser, por refletirmos a sua imagem, aquilo que o Senhor tem feito em nós. Nos dê sabedoria para nos adaptarmos às diferentes realidades e complexidades, seja na cidade, seja do outro lado da rua ou do outro lado do mundo. Nos capacite com teu Santo Espírito para que possamos ver ainda em nossa geração a volta do Senhor Jesus. Amém. Nós te pedimos mais uma vez a tua bênção a esse podcast, que continue levando informação de qualidade bíblica, denominacional e de princípios também, para muitas pessoas que podem ver uma igreja próxima, interessada nos assuntos complexos da atualidade, que possamos ser cada vez mais indo nesse objetivo. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Sem mais, gente. Ficamos por aqui e vai para uma missão você também, viu? Valeu. A gente se encontra no próximo podcast Inverso. Até.